do Cordeiro, a mais bela, a mais cuidada, a mais branca, por mais que seja morena, mas é a mais branca. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Meus irmãos, eu trouxe uma palavra na quarta-feira, eu gostaria de trabalhar em cima dela, porque nós falamos sobre Dorcas. E eu estou querendo fazer uma série de estudos na quarta sobre as mulheres da Bíblia. E as mulheres, elas são muito importantes na casa do Senhor. Sem elas, eu diria que o pastor não consegue trabalhar. Porque quem trabalha na casa do Senhor são as mulheres, as santas do Senhor. Gui que está aí, Gui, coloca para mim, por favor, o texto de Atos 9, 36 ao 43. Vamos falar pequenas características rápidas, para que você entenda. Quarta-feira eu tenho certeza que muita gente não conhecia Dorcas e passou a entender. Mas eu gostaria de trazer essa palavra de novo, agora para toda a igreja. Vamos dar uma lida só no texto, vocês vão ver que coisa linda essa mulher. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras. Pode repetir comigo, irmão? Cheia de boas obras? Cheia de boas obras. E esmolas que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, quer dizer, lavaram ela, né? A depositaram num quarto alto. E como Lida era parte de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, eles mandaram 2 varões, quer dizer, pegaram 2 mensageiros e correram até Lida para chamar Pedro para vir até Jope, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Veja bem, eles já sabiam que Dorcas estava morta. Já tinham dado banho nela, já tinham colocado ela no quarto superior, mas mesmo assim eles pediram que Pedro não corresse, que não demorasse. Por quê? Porque você sabe que tem a ajuda aí. O corpo não estraga, né? Putrefação. Obrigado. Então vocês sabem que o corpo passa por uma putrefação e tem um tempo para isso. Então eles vão dizer o seguinte, chorando, e levantando-se. Volta ao 38, por favor. Só no final diz assim, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Porque eles criam que Deus podia fazer um milagre através de Pedro. Pode ficar. E levantando-se Pedro, foi com eles. Então Pedro foi. Quando chegou em Jope, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas que estavam ali na casa o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então quem era Dorcas, Fátima 2? Uma costureira. O que ela fazia? Ela costurava as roupas e dava para as pessoas pobres. Ela fazia isso. Além das obras que ela fazia na casa do Senhor, ela também, além de costurar, ela costurava para as pessoas necessitadas. Ela pegava a sua agulha e saía costurando todas as suas vestes. Volta, por favor, do 39, isso, olha lá. O levaram ao quarto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Então, quando Pedro chega, as viúvas, Sara, correm para perto de Pedro e diz assim, irmão Pedro, olha essa saia aqui, quem fez foi ela, chorando. Aí a outra chegou e falou, ô irmão Pedro, olha, essa roupa aqui, essa túnica, quem fez foi ela. Olha isso aqui, ó, quem fez foi ela. Olha isso aqui, quem fez foi ela. Olha a casa que a gente ora, quem cuida é ela. Porque ela é cheia de boas obras. Mas
Pedro fazendo-as sair a todos, Pedro disse assim: por favor, sai todo mundo. Eu quero que todo mundo saia daqui de dentro. Pôs-se de joelho e orou. Conjecture a oração de Pedro aí. Senhor, essa mulher trabalhava na tua casa. O povo está sentindo a necessidade de tê-la de volta. Senhor, traz ela de volta. Não é? Dá mais uma oportunidade para o povo ter a Dorcas perto. A sua igreja vai sentir necessidade de Dorcas aqui. Olha bem, irmãos. Estamos conjecturando uma oração que Pedro fez fechado num quarto onde só ele e Jesus sabia. Eu conjecturo isso. Voltando-se para o corpo, disse-lhe. Obviamente Deus respondeu a ele, né? Deus deve ter falado aquela vozinha no ouvido e disse: manda ela levantar, Pedro. E nós que conhecemos muito bem como devem ser as mansões celestiais, ou não as mansões ainda, ela está lá, mas aonde ela está, no paraíso, vamos dizer assim, ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu não quero voltar não. E Jesus diz para ela assim: tu vai ter que voltar. Mas Jesus está tão bom aqui, mas eles estão pedindo que você volte agora. E você tem que voltar, porque a sua obra não terminou. Preste bem atenção. Vai entendendo isso aí, irmãos, porque isso é profundo. A obra que você faz nas mãos do Senhor pode prolongar os seus dias na terra. Aleluia. A necessidade da obra pode fazer com que a morte não tenha poder sobre a sua vida. Preste bem atenção. O que eu faço na casa do Senhor a ponto de, se eu morrer, alguém orar, eu venho a me ressuscitar? Eu estava na convenção agora, e o pastorzinho lá, aquele pastorzinho que falou da barba, que eu pensei que iria sentar o cajado dele, não sentou, ele já orou por pessoas mortas e ressuscitou. Ele falou lá na convenção. Isso é poder de Deus na vida do crente, é a necessidade da obra. Se houver necessidade, de você sentir fé e você crer que Deus pode fazer, faça em nome de Jesus. Mas tenha convicção daquilo que você está fazendo. Não é impossível para Deus, desde que a obra necessite daquele trabalho. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não quer que a obra pare, Deus quer que a obra prossiga. Então Ele vai dar meios o suficiente para a obra crescer. É Deus. Ele vai suprir as necessidades na hora exata, provando a nossa fé. Ele vai provando mesmo, você sabe, né? Ele vai provando e vai provando, e as coisas ficam difíceis, ficam complicadas, mas Deus sabe que na hora exata vem o socorro bem presente na hora da angústia. Porque se tem uma coisa que eu pondero com Deus, eu confesso aos irmãos, eu falo assim: Senhor, por que o Senhor livra nos leões? Por que o Senhor livra na fornalha? O Senhor poderia livrar antes? A gente tem que passar nesse fogo mesmo. Então Deus, através da sua palavra, vai nos dizer o seguinte: é necessário que essas coisas aconteçam. Sabe por quê? Porque a nossa fé aumenta, o diabo é envergonhado e o nome dele é glorificado. O que aconteceu quando Nabucodonosor olha os quatro lá dentro? Tem um lá com um brilho de um Deus, de um quarto. E daquele dia em diante, ele declara que só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus daquele lugar. Por quê? Porque é aí que eu estou falando. Tem que se jogar na fornalha. Então, crente de Deus, nós estamos aqui prontos para ser jogados na fornalha. Nós estamos aqui para ser jogados aos leões. Existe uma história que eu já vi em filmes, né? Eu acho que, se não me engano, Ben-Hur, que eles são jogados lá. Os crentes são jogados para os leões. E nisso, um homem, que a família está, ele, a mulher e duas crianças, ele, na hora que vai ser jogado, pegar ele disse: eu não. Pegou a mulher e os filhos e mandou na frente. Aí a mulher e os filhos foi e ele ficou. Mas sabe por que ele ficou?
Porque ele estava orando para eles não negarem a Jesus. Enquanto a mulher estava morrendo, ele estava: Senhor, dê força a ela. Aleluia. Dê força a ela. Que eles não neguem o seu nome. E o leão vem e pega a criança. Vocês veem no filme isso. Eu nunca vou projetar esse filme aqui. O leão vem e pega a criança e mata a criança. E ele orando: Senhor, receba meu filho. Isso é crente. É convicção de salvação. É certeza da fé. É saber que seu nome está escrito no livro da vida. E se você tem essa convicção e essa certeza, você faz as coisas em Deus tranquilamente, sem medo de errar e de morrer, porque Deus é com você. E se você é cheio de boas obras como Dorcas, se houver necessidade, Deus te traz de volta. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho, orou e, voltando-se para o povo, disse: Tabita, levanta-te. E olha o que aconteceu com Dorcas. E não volta, já deixou ter aqui. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Você pode dizer amém por Dorcas? É serva de Deus, amiga nossa. Nós vamos encontrar com ela no céu. Dorcas, é você? Quem é você? Eu sou aquele que vim pela graça de Deus. É mesmo? Como é que é o seu nome? Meu nome é Pátia. A graça de Deus me alcançou. E o seu nome? Meu nome é Carol. O que foi a graça de Deus? Como é que você chegou aqui? Eu cheguei porque Jesus derramou sua graça sobre a minha vida. E como é que ela foi lá embaixo no tempo de você? Foi muito difícil. A luta foi muito grande. O povo estava muito na preguiça, muito na madorna. O povo já estava com... Jesus estava do lado de fora. A igreja estava querendo... Mas como é que você chegou aqui? Eu cheguei pela graça de Jesus. É a graça de Jesus que faz com que a gente chegue lá. Entendeu? Eu estava conversando com uma ovelha esses dias, e a ovelha esses dias disse assim: Jesus, pastor, eu estou com uma vontade de chegar a hora do culto. Eu falei: que bonitinho. É mesmo? Pastor, eu estou doido para ir embora para o culto. Aí daqui a pouco eles chegaram e me mandaram uns negocinhos para mim, e parece que a família toda se reuniu e falou: Aí o pastor doido do outro lado também fez: Entendeu? Mas por quê? Porque o povo está feliz de estar na casa de Deus. É porque a presença de Deus transforma a vida, muda corações, alegra a vida da gente, faz com que a gente tenha esperança. As coisas começam a acontecer e a vitória vem, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E quando o pecado é perdoado, Deus alcança a gente. Você pode dizer amém? E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. Olha que bênção. 42. E foi isto notório por toda a Jope. Olha como o nome de Cristo é glorificado. Por toda a Jope. E muitos creram em quem? No Senhor. 43. Vai dizer: e ficou muitos dias em Jope. Ele ficou com um certo Simão Curtidor. Então veja bem a história dessa mulher. Primeiro, ela era uma discípula de Jesus. Segundo, ela era uma servidora e servia com amor. Terceiro, ela era amada por todas as pessoas. Irmãos, a comunhão e o partir do pão é a melhor coisa que a gente tem que ter. Não fique zangado nem triste com o seu irmão. Não faça isso, você está perdendo bênçãos. As suas bênçãos serão atrasadas por causa dessa atitude. Não passe, fale, converse, caia na graça do povo. É assim que nós temos que ser. Passa pelo irmão, cumprimente ele, dá graça, paz, está tudo bem, está tudo legal, está tudo simples. A gente tem que estar bem com todos, porque nem o nosso dízimo é aceito no céu, nem a nossa oferta é aceita no céu se nós não estivermos bem com os nossos irmãos. Se eu não estiver bem com o meu irmão, a minha oferta não é aceita. Eu botei aqui no saco furado. Nós temos que saber até como ofertar, como fazer as coisas direitinho. Porque se a gente não fizer, parece que a gente pegou a oferta, o nosso dízimo e jogou no saco furado. Por que eu dou oferta e nunca acontece nada? Pergunta você mesmo. Porque para mim acontece. Então, tem algum problema? Resolva em dia, em vida. Não espere a pessoa morrer para ir para o funeral. Não, é no dia. É em dia. Pega o telefone e liga. Meu irmão, está tudo bem, está tudo legal, está tudo certo. Estamos juntos, vamos que vamos.
A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro, está tudo certo. Pega a tua oferta e vai lá no gasofilaço e coloca. É isso que a Bíblia nos ensina. Se tem alguma coisa no teu irmão, deixa a oferta no altar. Volta, acerta e vai lá depois. Então você vê como é que são as coisas de crente. As coisas de crente é assim. Você veja, por exemplo, eu estava vendo um áudio esses dias, onde o pastor diz o seguinte, que nós somos aquilo que reagimos. Não é aquilo que nós fazemos, mas o que reagimos. Você não vale nada. Sim, senhor. Não vale nada. Você não vale nada. Eu também não. O Senhor Jesus disse, dê a outra face. Ande com ele mais 1000. Entende? Olha essa situação. Então nós somos aquilo que reagimos e não a ação que nós fazemos. Eu falei, é verdade. Como é que a gente reage a certas coisas? Como é que a gente reage a um problema, a uma calúnia? Como é que a gente reage? Irmãos, eu particularmente, vocês sabem, a vida da gente não é fácil. Vida de pastor não é fácil. Vida de pastor não é fácil. E se você fizer a obra de Deus com responsabilidade, vai receber retaliação. Eu falei na sexta-feira aqui, foi sexta do Gessé, ou quarta? Foi sexta? Sexta. Né? De repente, eu estou sentado em casa, recebo um telefonema dizendo que Gessé estava preso. E Gessé ligou para mim e falou, pastor, estou detido na delegacia. Pensa aí como é que eu fico. Né? Ele foi comprar a passagem, aquele negócio facial, quando acusou logo ele, quando ele entrou na rodoviária de Itabuna, a polícia foi detectado lá na delegacia, veio correndo e deteu ele na hora da compra da passagem. Aí eu falei, liguei para o advogado aqui, rapidamente, eu falei, não pastor, não tem nada com ele não, olha aqui, ó, mandei o documento. Nem o Ministério Público se pronunciou contra ele. Falou, não, isso aí já acabou. Tiraram já a prisão dele já há muito tempo, mas eles não atualizaram o sistema, e o sistema estava acusando. Aí eu fui, peguei o documento aqui, rapidinho, que o advogado me mandou, mandei para ele, e aí, mas quando eu mandei para ele, ele já estava solto, porque procuraram tudo e não acharam nada contra ele. Mas até provar que boi deitado não é vaca, como é que fica a úlcera da gente, né? Gastrite. Fica nervosa, fica tenso. Agora depois eu paro para pensar, depois eu sentei com o Gessé, falei, Gessé, está tudo resolvido agora, né, meu filho? Está tudo resolvido. Irmãos, a igreja pagou R$6.000 para o advogado resolver isso. Lembra disso? Quem lembra disso? Diga amém? Amém. Gessé pagou R$1.500 e eu junto com alguns obreiros e a comissão de contas, anistiamos o restante. Amém. Os tesoureiros e a comissão de contas, nós anistiamos o Gessé não deve nada a essa casa. Glória a Deus, aleluia. Ninguém trata missionário como essa igreja trata missionário. Aí ele falou, pastor, então minha vida está resolvida. Eu falei, para tu trabalhar na obra, arregaça o Satanás. Mas sabe por que isso tudo aconteceu? Porque Gessé estava subindo um monte, com toda a igreja botando as mãos sobre Mike Lee, dizendo, eu repreendo todas as hostes demoníacas dessa cidade. Satanás falou, não, vou dar um jeitinho nesse rapaz. Mas aí Deus foi tão fiel, irmão, que tudo aconteceu aonde? Em Itabuna, não em Mike Lee. Então tudo passou tranquilo e a igreja não foi escandalizada. Imagine Gessé sendo preso em Mike Lee, sendo levado em Mike Lee, até provar que o cara é inocente. Olha a situação desse menino. Mas foi lá fora e hoje ele não tem mais problema nenhum. Você pode dizer amém? Olha que coisa boa. A igreja está bem, a coisa está crescendo, Deus está abençoando, mas o diabo está trabalhando e a gente tem que vigiar. Não é isso? E outra coisa, ela, além dela ser amada, ela foi ressuscitada por Deus. Por que ela foi ressuscitada? Porque havia necessidade dela na obra. Havia necessidade dela estar fazendo algo na casa de Deus. Eu chamo a atenção dos irmãos nisso, é para aquilo que a gente faz ao Senhor. Eu faço por um interesse, ou eu faço por amor, ou eu não faço, ou eu faço quando dá, ou eu faço quando quero. Irmãos, isso não vai somar nada. A vida da gente é uma entrega e renúncia para Deus. Infelizmente, nós não conseguimos renunciar a certas coisas.
Mas nós precisamos renunciar. Renunciar ao nosso conforto, renunciar ao nosso eu, renunciar aos nossos sonhos. Tem sonhos da minha vida que eu gostaria de ter realizado, mas Deus disse não. E eu vou ter que aceitar. Eu não posso simplesmente, porque Ele disse não, eu vou me rebelar e vou lá e vou fazer aquilo que eu quero fazer. Você não está vendo que Deus vai me apertar? Lembra do cajado de Moisés? Quem lembra do cajado de Moisés? O cajado de Moisés, quando ele chegou lá em cima, que foi conversar com Deus, Deus falou o que para Moisés? Joga teu cajado no chão. E aí Deus vai, Moisés vai e joga o cajado no chão. E o que aconteceu com o cajado? O cajado virou uma cobra. E sabe o que a cobra fez? Começou a perseguir Moisés. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Estava dizendo o seguinte: cuidado, porque se você negar o seu chamado, o chamado vai atrás de você. E ele fugia. Pega no rabo da cobra. Pegou no rabo da cobra e virou um cajado de novo. Chamado de Deus não se nega. Cuidado. Chamado de Deus se cumpre. Se aceita e parte para cima. Porque de um jeito ou de outro você vai. Lembra de Jonas? Vai para Nínive. Não vou. Miserável. Mas não vai, rapaz. Você está pensando que está falando com quem? Você vai. Ei, você está pensando que está falando com quem? Meu? Vai. Não vou. Aí ele entra dentro de um barco e o bendito do capitão, que não vigiou, bota um cara dentro do barco dele, todo errado. O cara vai lá para o fundo do barco, a maré começa, mas Deus falou assim: você vai, mas você vai. Gemendo, mas vai, né? Vai. E começa a ter uma grande tempestade. Vocês sabem da história, não preciso dizer. O que eu queria só somar aqui é o seguinte: é porque além dele ir, ele teve que andar mais de 300 quilômetros a pé. Porque tu pensa que a baleia, ou o peixe, ou o que foi, soltou ele perto de Nínive? Soltou ele longe de Nínive. E ele teve que caminhar até Nínive. Mas tem que ir. Então, irmão, chamado de Deus não se nega. Porque Ele vai te cobrar de um jeito ou de outro. Amém? E isso daí a gente aprende com essa mulher. Qual era a profissão dela? Quem pode me dizer? Muito bem. Ela ressuscitou, sim ou não? Sim. Era cheia de boas obras? Sim. Então a gente já conheceu Dorcas. Vamos a conhecer essas mulheres maravilhosas que tem na Bíblia Sagrada, que trazem experiências de vida para a gente e que a gente só tem a aprender com elas. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Fica com essa palavra.